A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 14. O título do capítulo é Amazias mata os matadores de seu pai e o reinado de Jeroboão II. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. No segundo ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Então aqui, o nosso Deus faz um comparativo com o rei Amazias, né? Ele diz que o rei Amazias é tão bom quanto o pai dele, né, o Joás, né? Mas só que ele não é tão bom quanto o rei Davi foi, né? Porque o rei Davi, ele até o final da sua vida, ele não se corrompeu, ele não adorou outros deuses, né? E o Amazias e o seu pai, no decorrer da sua história, eles começaram bem, mas terminaram mal, né? Terminaram adorando outros deuses e vão sofrer juízo por causa dessas coisas, né? Aqui, verso 4. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altares. Então, dentro de Judá, eles fizeram uma reforma religiosa lá, tiraram toda a adoração de Baal, né? Mas continuaram as adorações nos altos. Então, dentro da cidade, adorava ao Senhor, mas fora das cidades, as pessoas ainda adoravam as entidades, né? E os ídolos. Verso 5. E sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos, que tinha matado o rei seu pai. Então, quando ele assumiu o poder, que o governo já estava bem estabelecido, né, que ele estava no auge do seu poder, ele matou os conspiradores do reinado do pai dele, né, as pessoas que mataram o seu pai. Então aqui houve a vingança. Na época aqui da lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente, né? Então, quando a pessoa tirava o sangue, assassinava uma pessoa, ela também poderia ser assassinada, né? A vingança era permitida naquele período, tá bom? Hoje nós vivemos debaixo da graça de Cristo. Se uma pessoa mata alguém da sua família, nós apresentamos ao Senhor. E Ele vai ser a nossa justiça e é dele que vai vir a vingança, tá bom? Nós não podemos fazer justiça mais com as nossas próprias mãos. Agora nós vivemos o período da graça. Hoje existe autoridades, existe a polícia para fazer a justiça ser cumprida aqui na terra, né? Naquele tempo não tinha. Naquele tempo cada um tinha que fazer a sua própria justiça. Amém? Mas agora nós estamos na graça santa de Cristo. E aqui vai mostrar no verso 6, vai mostrar que o rei Amazias cumpriu a lei, né? Vamos ver por quê? Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então, na lei de Moisés, cada pessoa tinha que pagar o preço da ação que ela cometeu. Se ela matou, ela poderia ser morta. Amém? Se ela roubou, né, ela teria que restituir aquilo que ela roubou. Então, na lei de Moisés era dessa maneira, tá bom? Só que essa lei ainda está valendo no mundo espiritual. Cada um é responsável pela sua salvação individual. Tudo aquilo que você faz de bom ou de ruim vai definir o destino da sua alma, tá certo? Os pecados dos seus pais, eles podem trazer problemas para você enquanto você está vivo. Mas condenação eterna, somente as suas decisões, as suas escolhas que vão traçar o teu caminho, o teu destino, se é para a eternidade no céu com Cristo Jesus, ou se você vai passar a eternidade na condenação eterna no inferno. Amém? Qual a sua escolha? Né? Então busque servir a Deus, ler a palavra de Deus, fazer o bem ao teu próximo, né? E amar seu Deus acima de todas as coisas, e você vai seguir o caminho que leva à salvação, que é Cristo Jesus. Mas se você optar por fazer seus próprios desejos e fazer vingança com suas próprias mãos, praticar injustiça, né? Todos os pecados que estão aqui escritos na palavra de Deus, e você cometer e não se arrepender desses pecados, o seu destino será condenação eterna. Amém? Agora, se os seus pais pecaram e você escolheu servir a Jesus Cristo, você não tem condenação para você. Você foi salvo em Cristo Jesus. Amém? Mas agora os pais podem ser salvos. Se os filhos escolherem os maus caminhos, eles vão ser jogados no lago de fogo. Amém? Então, vamos todos buscar a sua salvação individual. É importante pregar o evangelho? É importantíssimo. Ide e pregar o evangelho. Mas como a gente pode pregar a palavra de Deus se a gente não pratica ela?
Então viva a palavra de Deus primeiro, coloca a casa em ordem, limpa o teu coração, para depois ensinar os outros, amém? Para depois pregar o evangelho. Então vamos viver a palavra de Deus, amém? Verso 7. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jectel até o dia de hoje. Então, após ele se estabelecer, matar os assassinos de seu pai, ele vai começar uma guerra. Ele lutou contra os seus irmãos, os edomitas. Eles eram parentes do povo de Israel, né? Lembra que o povo de Israel veio de Jacó. E o irmão do Jacó, o Esaú, né? Que deu origem a esse povo aqui, os edomitas, tá bom? Então aqui eles estavam lutando contra os seus próprios parentes. E venceram a batalha aqui e conquistou essas terras. Isso aqui vai subir para a cabeça do rei Amazias. Ele vai achar que ele é muito forte, ele é muito poderoso e vai se achar grande coisa, né? Mas ele se esqueceu que a importância de quando você chegar na liderança, de ser um bom líder, é a humildade e o temor a Deus. É você saber que toda vitória que você conquistou é porque Deus te deu, né? Então ele não consultou Deus, ele começou a tomar decisões por si próprias. Ele foi lá com seu exército, decidiu atacar os edomitas, pegou território para ele, e ele já se achou, o orgulho dele subiu e começou a se achar grande. E agora ele vai ameaçar seus próprios irmãos do reino do norte de Israel, né? Que Israel estava dividida. Amazias governava o reino do sul, Judá. E ele agora vai querer atacar o reino do norte. Vamos ver o que vai acontecer? Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos cara a cara. Então ele chamou para a batalha, chamou para a guerra. Eu quero ver se você tem coragem de lutar comigo cara a cara, frente a frente, meu exército contra o seu exército. Então vamos ver a resposta do rei de Israel. Isso aqui, essa poesia que ele vai contar aqui, ele vai mandar uma carta de resposta para o rei de Judá, para ele refletir no tamanho da arrogância que ele está tendo, né? Vamos ver que mensagem importante que o rei de Israel mandou com muita sabedoria para o rei de Judá. Porém Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o seu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te intermeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Então aqui é um alerta. Ele falou: você conseguiu vencer os edomitas, foi uma vitória. Não foi uma vitória assim para você se gloriar tanto assim, né? Mas já que você venceu, fica aí em Judá em paz aí, com a sua alegria, com as suas conquistas. Mas não vem mexer comigo não, senão o negócio vai ficar feio, né? É mais ou menos isso aqui que o rei de Israel está falando para ele aqui, né? Aqui, verso 10. Na verdade, feriste os edomitas. Já li isso aqui, 11. Mas Amazias não ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu, cada um para suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais do sucesso de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais dos sucessos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques, porém enviaram após ele até Laques e o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi.
Olha só o que o orgulho faz com a pessoa, né? O rei Amazias foi lá, venceu os edomitas, começou a se achar muito e desafiou o rei de Israel, seus irmãos, né? Que eles sempre faziam aliança para lutar contra o rei da Síria, né? Mas não, agora ele queria ter todo o poder para ele, né? Então toma cuidado de ser muito ambicioso, de você querer conquistar tudo, tá bom? Às vezes vocês estão trabalhando melhor em equipe e você quer derrubar o tapete da pessoa para você ganhar poder, status e reconhecimento para você mesmo. Mas isso pode trazer a ruína para você. Você pode quebrar sua empresa fazendo isso daí, né? Você pode acabar com a família fazendo isso daí. Então vamos ter humildade, cada um desempenhando bem o seu papel, né? As coisas funcionam. Da igreja da mesma maneira, né? Ninguém é maior do que ninguém. É Jesus Cristo a nossa cabeça e nós somos o corpo. Todos nós temos a mesma importância, cada um nas suas funções. Temos funções diferentes, mas todos são essenciais para o bom andamento da igreja de Cristo Jesus. Amém? Então desempenhe bem seu papel nos seus dons, nos seus ministérios, onde Deus te colocou, faça bem feito. Não queira tomar o lugar do outro. Amém? Isso pertence a Deus decidir quem vai reinar, quem governar. Todas as autoridades constituídas na terra é Deus que decide. Amém? Tanto na política como na igreja. Todas as autoridades são constituídas por Cristo. Então se desempenhe um bom papel, que Cristo vai te colocar num bom lugar. Amém? Santo Deus, Deus não está dormindo. Ele está vendo toda a situação. Se você se acha mais merecedor do que o seu irmão que está atendendo um culto ou que está num lugar de destaque na empresa, faz o seu. Deus está vendo. E no tempo certo, Ele vai te colocar lá, tá bom? Às vezes, você acha que está pronto, mas se Deus te colocar nesse lugar de destaque, você vai sofrer muito, porque você não está preparado, tá certo? Só Deus sabe, quando a pessoa tem um cargo de liderança, o que essa pessoa passa, né? Então, às vezes, você está ansiando por alcançar esse lugar por causa de um bom salário, por causa de status, mas você não sabe os problemas que essa pessoa tem que resolver, né? As noites mal dormidas que ela tem. Santo Deus. Então pensa bem no que você quer, né? Tá certo? Então tudo tem seu tempo e Deus está vendo a tua situação. Continua depositando as suas orações nos pés do Senhor, Ele vai te atender no momento certo, amém? E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jecás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Então aqui cumpriu uma profecia do Senhor, né? Que este rei, o rei Jeroboão, ele foi um homem mau, né? Mas por ele, através do reinado dele, ele restituiu as terras de Israel. Então ele foi um bom governante na parte administrativa, na parte militar, né, e na parte da prosperidade do povo. Só que ele foi um péssimo líder espiritual, né? Aqui ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não era um bom homem, né? E o Amazias foi o contrário. Ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor na parte espiritual, mas militarmente, estrategicamente, era um homem arrogante e mau, né? E isso trouxe consequência negativa para ele, tá certo? Então você tem que ter equilíbrio na sua vida. Às vezes a pessoa é muito espiritual, vai muito à igreja, lê muita Bíblia, mas na hora da prática, na hora de administrar a sua família, suas finanças, na hora do seu serviço, ele não consegue pôr aquilo em prática. E ele não consegue desenvolver, e não consegue se destacar, e não vai para frente. Amém? Então é muito importante você ter equilíbrio em todas as coisas, para que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Amém? A parte espiritual, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Só que você também tem que sobreviver, tem que pagar suas contas. Então é muito importante você estudar e trabalhar. Amém? Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem desamparado, nem quem ajudasse a Israel. Então, o rei Jeroboão conseguiu esse sucesso aqui, não só por mérito dele,
mas porque Deus estava com pena de Israel, porque Deus estava julgando Israel por causa dessa idolatria muitos anos. Só que Deus não se alegra, Deus não tem alegria no castigo do ímpio, né? Ele quer que todos se convertam, né? Então, quando ele chega, que ele vê que está muito castigado, assim, muito no limite, ele manda um socorro, porque ele não queria que Israel fosse destruída totalmente, por amor, a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? Então, era triste, Deus tinha que castigar aqui Israel, era triste. É a mesma coisa quando um pai ou uma mãe tem que pegar o seu filho e pôr ele de castigo. Pai e mãe nenhum gosta de ver seu filho chorando, pai e mãe nenhum gosta de ver seus filhos tristes, mas fazem isso porque sabem que é pro bem dele, para ele entender que tem limite, que tem que ser obediente para poder ter uma boa vida na fase adulta, né? Então é o que Deus estava tratando com Israel dessa maneira, castigando e julgando, mas quando chegava, quando ele viu que o castigo estava demais, muito pesado, ele aliviava a carga, tá bom? E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais dos sucessos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como remanejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo o rei de Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais e com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, tanto sobre a história do rei Jeroboão como a história do rei Amazias, nós vamos ver com mais detalhes no livro de Crônicas, né? Que nem aqui o Amazias, aqui não fala que ele foi idólatra, mas lá no livro de Crônicas vai falar que quando ele derrotou os Edomitas, ele adorou seus deuses, né? E por isso que ele teve esse fim trágico aqui, né? Porque ele deu abertura para o mal entrar na vida dele, né? Por causa da desobediência. Então sejamos obedientes a Deus e vamos lutar pela nossa parte espiritual e também da nossa parte mental, da alma e do espírito, tá bom? A alma é a nossa mente, é a nossa consciência. Nós temos que estudar para poder tornar a nossa alma forte, tá bom? Os nossos olhos são as janelas da alma. Então tudo que você lê, todo conhecimento que você adquire ouvindo e vendo, né? Você tá fortalecendo a sua alma, a sua mente, o seu intelecto. E você vai poder ensinar as gerações futuras e todos aqueles que estiverem ao seu redor, tá bom? Então vamos fortalecer muito a nossa alma. Fortaleçam também o teu espírito em oração, jejum, ouvir a palavra de Deus, né? Que a fé vem pelo ouvir, né? Então vamos alimentar o nosso espírito. E praticando boas obras, a gente também alimenta o espírito, tá bom? E vamos também fortalecer o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos praticar um exercício, né? Cuidem da saúde física também, tá? É importante demais ter um equilíbrio. Este capítulo aqui é um alerta para você ter equilíbrio, tá bom? Que o rei Amazias não teve, né? Nem equilíbrio emocional, nem equilíbrio espiritual e nem físico, porque acabou morrendo em batalha. Então, ele falhou de todas as maneiras possíveis. Começou bem, começou adorando a Deus, começou sendo bom igual o pai dele, segundo os exemplos do pai dele, mas se corrompeu no final da sua vida e foi morto e perdeu batalhas para Israel e só trouxe a ruína para ele e para sua família. Então vamos buscar o equilíbrio, amém? E perseverança. Não adianta começar bem e terminar tudo errado, né? Nós vimos vários exemplos sobre isso, né? Rei Salomão começou muito bem, com toda a sabedoria, prosperidade e morreu adorando deuses estranhos, né? Só Deus sabe o destino dele. Não deve ter sido bom, tá certo? Mas tem vários exemplos sobre isso. O rei Saul começou bem e depois se corrompeu, né? Então, o Lúcifer começou um anjo de luz, o mais bonito, o mais sábio, e se corrompeu. E tudo pelo orgulho, tudo por querer ser maior que os outros. E isso traz a ruína, tá? Então, sejam humildes e mansos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.